Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos aqui iniciando mais um dia abençoado junto com você e junto com o nosso convidado especial de hoje, né? Que é o Giovanni. Giovanni vai estar aqui juntinho com a gente. Ele já chegou, já está por aqui, né? O Giovanni Gonçalves. Eu quero ver todo mundo depois, de eu fazer os anúncios, recebendo o nosso convidado especial com muito carinho, tá bom? Primeiramente eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Os nossos anjos solidários, os nossos abençoadores da live, né? Do nosso festival de canto, que seria o show de talentos gospel The Castle's Voice. É por causa do The Castle's Voice que nós estamos fazendo esse podcast aqui com os nossos maravilhosos convidados. E hoje nós temos a presença do Giovanni Gonçalves, que estará aqui representando muito bem o The Castle's Voice. Lembrando que o Giovanni, ele ganhou o The Castle's Voice em segundo lugar, levando para casa aí um castelo, né, de presente do TikTok. Esta live, esse podcast vai estar disponível nas plataformas digitais, vai estar disponível no YouTube também, para que posteriormente possamos acompanhar e assistir com muito carinho. Lembrando que o da Samira já está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Se você não assistiu o podcast da Samira ontem, hoje você já pode ir lá e assistir, tá bom? É só você colocar lá Podcastelo ou podcast com Samira e você vai estar achando lá na plataforma. Teremos o show de talentos gospel novamente, né, a partir do dia 10, ou seja, no início desta semana próxima, na segunda-feira, estaremos dando início às aberturas do show de talentos gospel, o The Castle's Voice. O The Castle's Voice 2 chega novamente para poder ouvir você cantar, você louvar a Deus, tá bom? Você que louva a Deus, você que canta ao Senhor e quer estar com a gente aí, então, nesta segunda-feira vai se abrir as inscrições para o The Castle's Voice 2. Conto com cada um de vocês lá, tá ok? A partir das 10 horas da manhã, hein, gente? Segunda-feira, 10 horas da manhã, damos início, então, ao The Castle's Voice 2. Quem estará sendo nossos anjos solidários do The Castle's Voice 2 é o John Vélez, né? Que ele retorna aqui com a gente. John Vélez, que fez parte dos anjos solidários, que abençoou a nossa live, aí, tanto presenteando a Samira, quanto presenteando também o Giovanni, né? A Samira ganhou uma Fênix, o Giovanni ganhou um castelo e os dois foram presenteados pelo John Vélez, que está de volta com a gente, né, em mais uma etapa, mais uma fase do The Castle's Voice. Também se uniu ao nosso grupo a Elise. A Elise também estará presenteando no The Castle's Voice. Lembrando que dessa vez o John Vélez vai dar um leão, a Elise vai dar um castelo. E também temos a Maria Cristina, que vai dar um iate de luxo. Então quem quiser participar, The Castle's Voice 2 estará em aberto as inscrições a partir de segunda-feira, tá ok? Dados os avisos, quero agradecer a nossa ADM, nossa equipe que estará aqui hoje também nos dando apoio para poder estar recepcionando você com muito carinho aqui na nossa rolagem, né? Muito obrigado a todos da ADM, o Márcio está aqui junto com a gente. Vai estar aqui também a Maria, Paulinha, Mari, Joás, qualquer um desses que entrar te recepcionando fazem parte da nossa equipe de ADM, tá bom? A Vânia Rodrigues, a família Castelo, todos esses fazem parte, certo assim? Eu sou o apresentador Cris Castelo, me segue também aqui no TikTok, tá bom? Cris Castelo, estou aqui na rolagem, deixa eu colocar aqui, para vocês. Cadê? Pronto, já coloquei aqui. Cris Castelo, joguei qualquer emoji. Saiu um emoji aí que não era nem pra ir, mas vamos lá. Esse daí, Cris Castelo, me segue, tá ok? Sou o apresentador aqui, tanto do The Castle's Voice, quanto do Podcastelo. Gente, só um detalhe, tá? Lembrando que o Podcastelo, aliás, o show de talentos gospel, ele era realizado no meu perfil Cris Castelo. Agora vai ser realizado aqui nesse perfil, então segue este perfil The Castle's Voice, tá ok? Para nós estarmos dando início na segunda-feira. Dito tudo isto, vamos lá então iniciar o nosso podcast de hoje. Vamos lá receber aqui então
o Giovanni. Seja muito bem-vindo ao Podcastelo para essa entrevista maravilhosa. É isso aí, gente. Estamos aqui com Giovanni Gonçalves, o ganhador do The Castle's Voice em segundo lugar. Ele ganhou um castelo, né? Levou um castelo para fazer jus ao nosso nome. Eita, coisa boa. Então, eu quero cumprimentar com muito carinho e quero que você dê uma salva de palmas para recepcionar esse cara maravilhoso que cantou e encantou com sua linda voz. E encantou tanto que todos os jurados deram 10 pra ele, né? Eita, nós levou 10 aí dos jurados na primeira etapa, na segunda etapa e foi indo até chegar na final. E quando chegou lá na grande final, ele levou o segundo lugar com o castelo. Giovanni, tudo bem com você, querido? Como é que você tá? Bom dia, meus irmãos, meu amigo Cris, pessoal da rolagem, da FOIU. Vou responder o seguinte... A sua pergunta, você perguntou se estou tudo bem, então vou responder cantando. Com Cristo no meu barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai tudo bem. Com Cristo no meu barco sempre vai tudo bem. E passa o temporal. Muito bem, muito bem. Mais uma salva de palmas aí, Giovanni. Maravilhoso aí, com sua viola, com seu violão. Arrasou os corações de muita gente no The Castle's Voice. Que bacana, que legal. Deixa eu só terminar de me organizar aqui, Giovanni. Vamos lá, calma aí, deixa eu soltar aqui um clarão, que eu recebi um clarão aqui e tinha até esquecido. Deixa eu soltar ele aqui, que é bom, que dá engajamento na live. Vamos lá, não se preocupa não, gente, que essa parte eu corto, tá? Só os erros só quem vê do começo é o pessoal do TikTok. O pessoal do TikTok tem o privilégio de ver a gente cometendo as falhas, né? Agora o pessoal do YouTube não vai poder ver essas partes. Essas partes a gente corta. Lembrando, gente, que o podcast da Samira já está lá, junto com o podcast da Samira. Lá na pastinha de podcast tem o podcast do Michael, tem o podcast da Linda Locutora, tem o podcast também da Edilane, tá bom? Do Nando Oficial, que era o Nando Cantor, né? Segunda voz. Então vai lá e assiste os podcasts que tem lá no nosso canal do YouTube, Cris Castelo lá no YouTube, tá ok? Pronto, soltei o clarão, agora sim. Vamos começar aqui então, fazendo a entrevista com ele, que é o participante do momento, né? Hoje é o dia dele, e ele está aqui junto com a gente para falar um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, né? Contar um pouco mais da sua vida na plataforma do TikTok, como que ele se encontrou aqui, como que ele conseguiu chegar aonde chegou. Tudo que você quiser saber, nós vamos perguntar aqui pro Giovanni. Depois eu quero abrir, o que eu esqueci de fazer ontem com a Samira, eu vou fazer com o Giovanni hoje. Nós vamos abrir perguntas para a rolagem. A rolagem vai fazer algumas perguntas pro Giovanni, e o Giovanni, na medida do possível, claro, você não é obrigado, tá, Giovanni, a responder tudo que, se você quiser, você não é obrigado a responder, tá bom? Mas a gente vai fazer algumas perguntinhas. Se você acha, não, mas é vida particular, não quero responder, não tem problema, tá? Quero que você se sinta muito à vontade aqui juntinho com a gente, tá bom? Com a gente, tá bom? Opa, deu um retorno aí. A sua voz está saindo com muito eco para mim aqui, Cris. Isto, é um problema que estava acontecendo com a Samira, porque de fato ela não estava usando fone. Acho que você também é porque você não está usando fone. E como eu faço pelo computador, então no computador dá esse probleminha. Você não tem nenhum fone para você usar? Eu tenho, só não sei se... Deixa eu ver. Eu posso sair aqui rapidinho? Pode, a gente corta. Tá bom. Então um momento aí, pessoal. Deixa eu ir cumprimentando o pessoal da rolagem. Lu, tudo bem, Lu Hits? Quem mais tá aqui comigo? Gente, vai compartilhando a live, compartilha a nossa live aí, tá bom? Republica, compartilha, ajuda a gente com as nossas metas, tá bom? Ô Márcio, chama a galera lá do grupo, lá. Acho que aconteceu um probleminha, que eles estão em outra live. Provavelmente eles estão em outra live, que abriu no mesmo momento da nossa, né? De um dos nossos participantes. Lu, tudo bem, Lu? Obrigado pelas curtidas. Lu Hits, curtindo bastante aqui juntinho com a gente, muito obrigado. Então compartilha, chama a galera. Carol, obrigado, Carol, pelo Hurt Me. Gratidão, tá bom, querida? Nélio Cantor, seja muito bem-vindo aqui também, tá bom, querido? Deus abençoe a sua vida. Chama a galera lá, marca o pessoal lá, tá bom?
Tá dando esse retorno para ele aí. Às vezes dá um retorno para mim aqui também. Conseguiu encontrar? Deixa eu ligar. Boa. Vamos ver Vamos ver se se vai ficar melhora. legal. Vamos ver se melhora. É, Se preocupa não, que ontem aconteceu a mesma coisa. E ela escondeu o microfone não, o fone de ouvido no cabelão, né? Agora vai ser difícil você esconder o seu fone de ouvido igual a ela, né? Porque tá difícil aí. Ela tinha onde esconder. O nosso não tem. Mas bora lá. Obrigado por compartilhar aí, pessoal. E aí, melhorou pra você? Conseguiu já conectar aí o fone? deixa eu ver aqui. Ri, tudo bem, Ri? Seja bem-vindo aqui na nossa live. O pessoal que está entrando agora, muito obrigado. Obrigado, Lu. Lu Basso aqui com a gente, nossa corpo de jurados, né? Ela está integrando agora o nosso corpo de jurados. Muito obrigado, Lu, pela presença. Chamou a turma? Obrigado, Márcio. Obrigado, Deus abençoe. Quando estiver pronto, você avisa. Não conectou? Obrigado aí, ó, o baúzinho aberto aí, o baúzinho. Conseguiu não? Acho que ele travou ali. Vamos lá, aguardando ele se organizar. Vai dar certo, gente. Igual ontem, né? Aconteceu a mesma coisa ontem. Chamei a turma. Balbino, tudo bem, Balbino? Seja muito bem-vindo. E aí? Melhorou agora? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. O efeito continua o mesmo. É que assim, no Mesmo podcast. com fone. No podcast vamos fazer assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a pergunta pra você e você vai ficar livre pra responder. Eu desligo meu microfone e aí para de dar microfonia pra você aí. Beleza? Para de dar retorno. Então, eu faço a pergunta, aí eu dou a pausa no meu microfone e você responde a pergunta sem o meu tá ligado. Beleza? Lembrando que não tem tempo aqui, tá bom, ô, Giovanni? Você pode ficar à vontade para responder, tá bom? O podcast leva em torno de 2 horas aí, então fique à vontade para responder as perguntas, tá? Bora começar então? Pode começar. Vamos lá então, gente, começando aqui o podcast de hoje com o Giovanni e eu quero perguntar primeiramente para o Giovanni, né? Giovanni, você mora na onde? É casado? Tem filhos? Pelo que você me falou um pouco, você é pastor, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Então fique à vontade para poder falar um pouco sobre a sua vida fora da plataforma do TikTok. Vai lá. Mais uma vez, bom dia a todos os meus irmãos e amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, né? Logo no início da nossa conversa, mais uma vez, expressar minha alegria, minha gratidão por ter conhecido The Castle's Voice, irmão Cris, essa pessoa abençoada que dispensa comentário, todo mundo já falou ontem na rolagem, a Samira falou também. Enfim, então a gente já tem provas aqui sobejas de que o The Castle's Voice é um canal de Deus para o Brasil e para o mundo, né? E o instrumento que o Senhor escolheu para abençoar vidas foi o Cris, né? Então agradeço aos amigos que estão na rolagem, na FOIU. E agora sim, respondendo a pergunta, né? Meu nome é Giovanni Gonçalves Batista, eu sou de 73, hoje eu estou com 51 anos de idade, né? Eu sou casado com a irmã Edileia e o fruto deste casamento Deus me deu, né, a minha filha chamada Ana Caroline, que também é uma bênção cantando, né? Hoje ela é casada e me deu uma netinha. Ela é casada com o Wellington, um outro filho que Deus me deu. Sou pai de José Emanuel, meu adolescente, tem 16 anos, e fui nascido e criado em um lar cristão, né? Então,
Deus me deu o privilégio de nascer em um lar cristão. Hoje a minha mamãe, em saudosa memória, já dorme no Senhor, chamava-se Ruth Gonçalves. Aprove a Deus levá-la para a eternidade em 2003. E só quem tem mãe sabe, né? E quem perdeu sabe a falta que faz uma mamãe. E é isso, eu sou filho de obreiros, né? Desde o meu pai, já quando eu ainda menino, eu me lembro que eu estava aí com 8, 9 anos de idade, meu pai já estava no campo. Meu pai foi fazer uma missão, né? Fazer um trabalho evangelístico e implantou igrejas ali, aqui em Minas Gerais, próximo a Paula Cândido. Moramos em um lugar chamado Cruzes. E era Cruzes mesmo, porque eu lembro-me, quando chegamos a esse lugar, era uma viela, assim, e tinha um barzinho próximo, e pasmem vocês, gente, lá o cenário era tipo de filme de, sabe, faroeste. As brigas que saíam lá, é, era banco voando. Uma certa ocasião, um cidadão entrou de cavalo dentro da congregação, bêbado. Nós estávamos ali cultuando a Deus, eu lembro, eu era pequenininho, cara bêbado de cachaça, não usado pelo inimigo, entrou ali. Então, meu pai andava quilômetros e quilômetros a pé. Macuco, Seringa, olha o nome do lugar, Corgo da Onça. Era só os lugares improváveis. Então, sou nascido em uma família missionária. Meu pai ali. E aí, muitos anos depois, né, depois que eu me casei, aí eu também segui a carreira eclesiástica. Passei pelo diaconato, eu sou da Assembleia de Deus, pelo presbitério, fui a evangelista e depois fui a pastor. Que benção. Atualmente eu moro aqui em Ribeirão do Eixo, município de Minas Gerais, é o município de Itabirito, Minas Gerais. Que legal, que legal. Então, mas você nunca se afastou dos caminhos do Senhor, sempre permaneceu firme na presença do Senhor. Assim, uma vez eu me afastei, mas eu nem considero que eu afastei, assim, porque fiquei menos de um ano, assim, mas eu nunca me envolvi com sabe, vamos dizer assim, eu nunca Coisas me ilícitas. envolvi com turmas assim, bebida, com droga. Falar a verdade para vocês, eu nem sei por que eu me afastei, né? Porque Então geralmente foi só um esfriamento espiritual, né? Considera-se eu, como te, um eu, te, esfriamento. desviei assim um pouquinho do caminho, mas voltei de novo. Meu pai ó, sempre orando por mim, minha mãe, né? Bom dia, Lari. Bom dia, o pessoal que está chegando aqui juntinho com a gente. Daqui a pouco estaremos abrindo a oportunidade para o pessoal da rolagem perguntar algo para o Giovanni, né? Para que ele possa responder vocês e tirar as dúvidas de vocês aí sobre a vida dele, sobre a carreira, tá bom? Vamos lá então. Ô, Giovanni, falando sobre o The Castle's Voice, né? Você falou um pouco sobre a sua história, mas falando um pouco sobre o The Castle's Voice, como foi a sua experiência na participação do Show de Talentos e quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a competição? Olha, em primeiro lugar, assim, falando da plataforma TikTok, era uma coisa assim que eu nem importava muito, porque os irmãos que estão aí na rolagem sabem que hoje, infelizmente, a, a, esses meios de comunicação, como o TikTok e como outros meios que eu não sei nem se é possível mencionar aqui, às vezes, para quem assim é cristão, tem muitas coisas que não edificam são tipo de entretenimentos que às vezes faz você passar muito tempo neles e aí sacrifica o horário da oração, da meditação na palavra. Então não dava muita ênfase. Mas aí, de tanto alguém me dizer, olha, entra lá, um amigo meu, pastor lá de São Paulo, pastor Rodrigo, né? Falou, Giovanni, olha, começa a fazer.
as suas lives no podcast, apresente o seu trabalho. Aí ele ainda falou comigo assim, eu vejo muita gente ruim e você não pode ficar escondido aí e tal. Você tem que divulgar o seu trabalho, ele me conhece, né, sabe, conhece o meu trabalho, minhas composições e tal. E aí eu fui, falei, não, então tá. Aí eu abri aqui, baixei o aplicativo, e aí comecei, aí de repente comecei a fazer umas lives, cheguei até a 18ª, o 18º, como é que fala? São etapas, né? E aí eu tô agarrado nessa 18ª etapa porque eu não consigo atingir uma meta lá, não sei se é de 100K ou se é 100 moedas que a gente tem que receber. Nunca conseguiu. Você é agenciado hoje, não? Oi? Você é agenciado por alguma empresa ou não? Não é agenciado, Não. você só faz lives normal e pronto. Eu fazia com mais frequência no início, aí depois eu vi assim, tinha dia que dava uma, duas pessoas, tinha dia que não dava ninguém, o pessoal passava só pela rolagem rapidamente. Aí depois eu comecei a não fazer live com frequência e resolvi só ficar passando assim nas lives. Aí eu As chegava, janelinhas e tal. uma panelinha, o pessoal começou a me conhecer. E aí eu tive o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas como o Nélio, né? O Nelinho, acho que foi um dos primeiros. Depois eu conheci a Mi. Através do Nélio e a Mi, eu vim conhecer muitas outras pessoas, conheci você e tal. Era isso que Aí eu eu ia te comecei. perguntar agora. Eu ia te perguntar se foi alguém que indicou a nossa live pra você, o show de talentos, ou se você descobriu sozinho passando pela For You ou coisa parecida. Como é que você descobriu o The Castles? Eu não estou assim lembrado assim com muita precisão, mas eu acho que foi através do Nélio e da Michele, da Mi. Da minha. Aham. Porque que eu conheci o The Castles. Sim, foi através do Nelly e a Michelle mesmo. Agora eu me lembro. Porque a Mi estava fazendo ali como é que fala? Um combate, não, né? Uma competição. Aí pessoas entravam ali, cantavam, aí o público votava, e como eu era recém-chegado, não tinha muitos amigos, aí eu sempre perdia, né? Nunca passava da janela. Só perdendo, perdendo, eu falei, sabe da coisa? Eu não vou mexer com esse negócio, não. Eu quero ir num dia que tiver jurados que vai julgar a gente na íntegra, pela técnica, pela afinação, pelo conhecimento que você tem. E aí, né? Aí eu quero que você faz aí um barulhão aí abençoado, de repente, tchan, 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 faz aí um barulhão legal assim. Tchan, 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 tchan. Castle's Voice! Ah, eu vi. Ah, e, Castle's Voice. e E casou aí, direitinho, porque era o que você procurava, né? Julgamento por oi? jurados era o que você procurava, né? Exatamente. Mas aconteceu um outro milagre, porque quando eu comecei a participar do The Castles, eu ainda não tinha, porque no início estava sendo aí, o pessoal da rolagem votava, eu falei assim, não, então eu não vou passar. Menino, aí faz o barulhão de novo, de repente, e de repente a Star Voice foi lá e me deu um presente, eu fui classificado para a semifinal. Eu não sei se ela está aí. A, a- A Star não Souza. é, não é Star Souza. Eu não sei se ela está aí. Eu acho que ela não tá. É, Não tá, não chegou ainda não. pois é. Ela foi um instrumento que Deus. Aí eu fui para a semifinal. Aí, da semifinal, né, Deus me deu graça ali, que eu caí aí na graça dos jurados aí e recebi aquela, né, pontuação maravilhosa naquele dia. Todos os quatro jurados me deu 10 e, e eu fui para a final, entendeu? E é lógico, não tinha como eu ganhar da Samira, né? Samira é um fenômeno, né? É. Eu conheço, você só tá aí, ontem eu estive lá na live dela, é, é,
participando, né, do podcast dela e torcendo ali, fui participando e eu tive o privilégio de conhecer, né, a Samira. E aí a outra menina que ganhou o terceiro lugar, que eu não estou lembrado do nome dela, não sei se ela está aí agora, A Pri Cabreira. Ali, Pri. Pri Cabreira. Um abraço, Pri. Foi ali, chegou. E eu sei assim, sinceramente, depois aí quando eu cheguei na semifinal, eu falei assim, ó, eu já cheguei aqui, qualquer uma das três posições que o senhor me der, eu vou estar satisfeito. Se eu ficasse no primeiro, no segundo, no terceiro, eu tinha falado com Deus assim. E você vê como é que Deus atende aquilo que a gente pede. Porque a Samira ela falou, Senhor, se não for pedir muito, eu quero o primeiro lugar. Então, pronto, Deus atendeu. E eu falei, Senhor, para mim qualquer uma das três posições, quer dizer, o mesmo Deus que atendeu o pedido dela, atendeu o meu. E eu fiquei feliz a mesma coisa. Entendeu? E só lembrando, já que você citou. Eu quero só frisar esse detalhe para as pessoas que às vezes pensam, poxa vida, por que o Giovanni não ganhou em primeiro lugar? Poxa, não, eu não ganhei porque eu falei com Deus qualquer uma das posições. E a Samira não, eu falei, eu quero a primeira, ó, e bem merecida. Canta muito. É isso aí. Né? Tem que saber pedir, né? Tem que pedir e saber pedir. Você citou também da Pri Cabreira, lembrando que o da Pri Cabreira, gente, vai ser na sexta-feira, tá? Sexta-feira, às 10 da manhã, o podcast com Pri Cabreira, a terceira colocada do The Castle's Voice, tá bom? Bom, o que você acredita, já que você citou também isso, o que você acredita que ajudou você a chegar na conquista do segundo lugar? Chegar na grande final e na conquista do segundo lugar. O que você acha que aconteceu para que isso acontecesse? Tudo eu atribuo a Deus, né? Porque o talento quem me deu foi Ele. Você tava precisando muito desse valor que você ganhou? Então, exatamente, o que acontece? Pessoal, quem me vê sorrindo, quem me vê cantando, não tem ideia do que eu tenho passado. Eu, desde maio do ano passado, que eu não recebo, sabe, não recebo salário. Eu sou portador de uma deficiência física. Você está me ouvindo, Cris? De repente deu uma cortada na sua. Sim, sim. Está me ouvindo? Então, assim, quando eu recebi o prêmio, foi assim, foi algo de Deus, porque eu estava passando aqui, tem dias que eu tenho passado assim, situações assim que eu estou num campo missionário, eu sou pastor de uma congregação pequenininha, comigo, a minha esposa e meu filho, somos 7 pessoas, não sou assalariado pelo ministério, eu estou vivendo ultimamente de ajuda de irmãos. E o meu prêmio do podcast foi assim, foi um momento que eu pude, né, fazer com que a minha geladeira se convertesse de novo. Que benção. Você, antes ok, foi por causa da pandemia, alguma coisa assim que aconteceu? A sua necessidade física? Não. A minha deficiência física eu tenho desde quando eu tinha 2 anos de idade. Então, eu trabalhei muito tempo no setor público, na cidade de Conselheiro Lafayette, onde eu estava morando. Lembrando, gente, eu sou natural de Timóteo, né? Minas Gerais, próximo a Ipatinga, Coronel Fabriciano, ali a região do Vale do Aço. Mas eu trabalhei mais de 20 anos no setor público. Depois eu passei num processo seletivo numa empresa aqui na região de Jeceaba, né? Eu trabalhei nela um tempo, aí eu fiquei afastado um tempo pela INSS. Depois eu recorri, o INSS me negou, então agora estou esperando um resultado de uma perícia federal agora que eu fiz no dia 30 de janeiro agora. Então, a todos vocês que estão aí, continue orando, porque eu estou precisando de receber essa vitória com urgência. Urgência. Né? Então aí, o The Castle's Voice
foi uma bênção para mim nesse quesito, porque eu estava precisando de comprar algumas coisinhas e veio na hora certinha, na hora certa. Ô, Giovanni, curiosidade. Calma aí que deu eco. Curiosidade minha agora, tá? Você é portador de uma deficiência física, você é cadeirante? Cadeirante não, não, eu só Não é tenho cadeirante. não, poliomielite, que é a paralisia infantil na perna esquerda, com atrofiamento nos membros inferior e superior, Ah, entendeu? entendi. É como se você tivesse uma perna menor do que a outra. É isso? Na Ela verdade, não assim, mexe. É ela não tem paralisada. jogo, entendeu? Eu, Entendi. eu tenho pouco movimento Então você nela. anda com a Pouco. muleta, é isso? Oi? Você anda com a muleta, é isso? Sim, agora ultimamente eu tenho tido a necessidade, às vezes a muleta ou a bengala, porque como o meu joelho direito ele ficou sobrecarregado, e então a musculatura da minha perna, o joelho também não está aguentando muito. Eu tenho muita dificuldade na minha locomoção, sabe? Se eu não tiver de carro ou de moto, eu inclusive, né, vocês estão aí, alguém fala assim, mas moto? Sim, eu piloto moto, eu consigo pilotar. Porque embaixo do meu pé esquerdo, o movimento de passar a marcha eu tenho. Sou habilitado e tudo. Olha aí que benção. Mas a minha habilitação foi uma vitória grande, porque quando eu cheguei em Belo Horizonte na época, né, para poder ser avaliado pelos médicos lá do Detran, a minha carteira, o cara olhou para mim, mas você anda de moto? Aí sabe como é que foi que eu ganhei assim, a vitória da carteira? Porque eu olhei pro cara assim, eu fiz uma cara assim e falei assim, "Ô, rapaz, por acaso o senhor está duvidando da minha capacidade? Eu estou me sentindo constrangido com a sua fala comigo." Aí eu falei com ele, eu sou deficiente, cara, mas eu não sou ineficiente. Aí aquilo impactou o cara lá e falou, não, não, desculpa aí, cara, tal. Foi lá, tinha uma moto no pátio, eu fui, andei na moto, aí talvez eu acho que eu seja o único deficiente em Minas Gerais, ou talvez até no Brasil, deficiente que pilota moto e tem habilitação. Porque geralmente as pessoas que têm a deficiência, eles pilotam o triciclo, entendeu? Mas eu consigo pilotar a moto. Que benção, olha aí. Por essa a gente não esperava, né, gente? A gente vê o Giovanni sentadinho ali, bonitinho, com a sua viola. Aí a gente não imagina, né? Quem olha pro Giovanni se ele não falar, ninguém percebe que ele tem uma deficiência, né? Então, assim. E tudo bem, porque eu conheço também outras pessoas que são, inclusive, cadeirantes, fazem faculdades, se locomove sozinho, sem a dependência de ninguém. Então, assim, é o que ele falou, né? É deficiente, não ineficiente. Então, tem muitas pessoas que nem deficiente e é ineficiente para muitas coisas. Então isso serve como lição até mesmo para nós. Obrigado, Nath. Obrigado a todos que estão aí nos abençoando, os anjos solidários que estão nos abençoando. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Pode falar, você quer falar alguma Cris, coisa? se você me permite, eu quero até aproveitar esse momento. Eu quero dar um conselho, se por acaso tem alguém aqui na rolagem, tome muito cuidado com, com o complexo da inferioridade que às vezes o inimigo tenta colocar na mente das pessoas. Até os 14 anos, por causa da minha deficiência, eu sofria bullying. Estão me ouvindo aí, Cris? Sim, estamos ouvindo. Eu sofria muito bullying na escola. E aí, até os 14 anos, o inimigo tentou trabalhar muito na minha. Eu achava que eu não ia conseguir arrumar uma namorada, olha pra você ver. Eu achava que eu não ia conseguir dirigir um carro, eu achava que eu não ia conseguir casar. Eu tinha tudo isso, mas Deus trabalhou na minha mente, então eu quero aconselhar, né? Se você conhece alguém que às vezes o inimigo trabalha muito, tome muito cuidado, porque o inimigo trabalha muito nessa questão do complexo da inferioridade, É né? verdade. E Deus me deu graça, eu venci. Hoje eu sou
uma pessoa realizada. Sou feliz, tenho uma esposa maravilhosa, tenho um filho abençoado, uma filha, já sou vô, tenho uma netinha, chama Helena Vitória, enfim, é isso aí. Amém. Obrigado, Nath. Obrigado, viu? Deus abençoe sua vida e prospere você, tá bom? Ah, bom, Obrigado. Você é, aí, ela mandou. como ele disse, né, gente, o Giovanni ele nasceu no berço cristão, né, seguiu o exemplo do pai, está aí à frente de um ministério. É, agora eu quero entender, Giovanni, você fez algum curso para canto, coisa parecida, ou é porque canta desde pequeno? E aí, em cima dessa pergunta, tem a pergunta que eu vou fazer para você agora, como a sua fé e a sua caminhada com Deus influenciam na música e na sua carreira? É, passa um pouco sobre esse feeling para nós, né? Porque a gente sente Deus quando você canta, né? O que isso representa para você? Você fez algum curso de música, de canto, para poder cantar do jeito que canta hoje? Ou é tudo de ouvido igual a Samira falou que era? Então, a minha escola, gente, musical, a minha escola musical foi dentro da igreja, pessoal. A minha escola musical foi dentro da igreja. Eu nunca tive, nunca entrei em aula de música, aula de canto, sempre na igreja, desde pequeno. E tive como referência, né, o meu pai sempre, meu pai toca, assim, hoje não toca, o meu pai hoje está com quase 90 anos, ele tem Alzheimer, mas o meu pai era daquele tempo que tocava, né, os músicos que falam primeira, segunda e terceira, né, é aquele primeira, segunda e terceira, meu pai. E ali, meu pai foi a minha primeira é, referência musical. E depois eu, já com 9 10 anos, eu sempre via o pessoal tocando. Eu era daqueles piolhos de. Eu ficava perto de quem estava tocando o tempo todo. Violão, bateria, ficava ali, não arredava o pé. Sabe aqueles meninos pequenininhos que o baterista tá tocando e tá lá? Era eu esse cara. Como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Então, ali a minha referência do que eu sou hoje musicalmente é a igreja, entendeu? As canções que eu componho assim foram tudo por inspiração direta. Eu não sou aquele compositor que você fala assim, ô Giovanni, senta aí agora e compõe uma música. Não, as minhas músicas foram inspirações ali, recebidas ali musicalmente, e ali sentava, opa, estou recebendo algo de Deus aqui agora. Ia para o quarto ali, escrever, pegava o violão, enfim, eu usava os recursos que eu tinha no momento ali, né? Essas são as minhas. Foi isso que me ensinou e me formou o que eu sou hoje. Eu diria que eu sou um músico hoje, um autodidata, entendeu? As criações musicais que eu crio, assim, é lógico, tudo é dele, né? Vem dele a E você já tem inspiração. alguma música gravada já ou não? Então, eu tenho alguns cantores que gravaram músicas. Uma cantora em Lafayette chamada Heloísa, ela cantou uma música, ela cantou uma música minha, ela é mais ou menos assim. Às vezes na vida do crente, a luta é pesada demais. Parece que o nome da música é Meu Barquinho. E lá em Timóteo, um outro cantor chamado Eli Chaves. Né? Não é Eli Soares, não, Eli Chaves. Cantou assim, ó. Eu recebi de Deus uma ordem especial, cantou essa, cantou assim. Os problemas da vida presente são difíceis. Essa aqui, e um pedacinho só para não tomar o tempo aqui. No passado, a igreja era bem diferente. Anunciava
a palavra com mais vigor. Então, mas são cantores que... Tem uma outra também que eu nem me lembro agora. Na época, não me lembro nem o nome. Gravou uma outra música minha também. Mas naquela época, quando eles gravaram, ainda não tinha não conseguiram, né? Acho que não tinha plataformas digitais como tem hoje. Era CD. Agora eu tive uma experiência ruim, mas ruim demais, com gravação. Isso há muitos anos atrás, quando eu conheci uma menina que cantava, não vou falar o nome dela hoje. Ela cantava, aí cheguei até a namorar com ela, pensei que ia casar com ela e tal. Aí aconteceu o seguinte, não deu certo, mas ela cantava mais a mãe. Olha o que fizeram, pessoal. Você que canta, você que compõe, né? Eu tive uma experiência que Deus permitiu e eu aprendi uma lição importante. Elas gravaram 3 músicas minhas, me pediram autorização, foi lá, na época que era fita cassete ainda, tá? Mas olha só que coisa para você ver. Todo mundo que compõe, naquela época, por exemplo, quando pegavam um LP, uma fita, ia lá e via o nome da música e embaixo o nome do autor. Lembram disso? Talvez vocês são jovens, não vai lembrar, mas quem lembra era assim, tinha um encarte dentro do disco, assim, tinha as músicas, alguns, o nome da música e o autor, né? O que essas meninas fizeram? O que essas duas fizeram? Pegaram 3 músicas minhas, foram lá, gravaram, e aí nunca mais falaram mais nada comigo, nem nada. Aí um dia eu estava na casa de um irmão, e o irmão tava lá escutando a fita e uma música minha, né? Tava cantando a música era mais ou menos assim, ó. Quando Deus estende a mão, alguma coisa acontece, céu se abre, terra treme, e o inferno estremece. O diabo e os problemas saem correndo em disparada, porque pela mão de Deus esta igreja é amparada. Nosso Deus é poderoso, não mudou nem mudará. Aí eu falei, olha que legal. Eu, né, ouvindo. Aí eu falei com o irmão, essa música é minha. Essa dupla aí, foi lá, me pediu outras. É mesmo, Giovanni? Mas eu falei, pega a fita aí, deixa eu dar uma olhada, irmãos. Quando eu pego a fita e olho assim, tá as 3 músicas lá, o nome, e embaixo escrito, autor desconhecido. Menino, eu desviei. Você não procurou elas para saber disso? Vai escutando, Cris. Aí eu vou processar, que não sei o quê, que isso não é possível e tal. Aí Deus para mim aqui, ó, hein, como é que é? Você vai fazer o quê? Processar? Escuta aqui. Você tem alguma coisa aí? A letra é sua? A inspiração é sua? A música é sua? Aí eu entendi tá certo, meu Deus. A música não é minha. A letra não é minha. A inspiração não é minha. Tudo vem dele. Tudo. E Olha, aí, quando tem esse pensamento é maravilhoso, sabia? Hã? Quando tem esse tipo de pensamento, aliás, não foi seu pensamento, foi Deus que falou contigo, mas quando Deus fala contigo e você passa a ter um pensamento como este, é maravilhoso e é o correto, na minha opinião, tá? Porque mesmo sendo você que foi lá, escreveu e compôs, quem deu essa inspiração foi Deus. Nós vemos isso acontecer muito, né, no meio gospel, das pessoas quererem o direito autoral daquela música. Se é para fazer um show, coisa parecida, eu concordo, tudo bem, vai lá, o cara vai fazer o show, tudo tranquilo, mas tirar o direito de outras igrejas ou outras pessoas cantarem por direitos autorais, eu acho que isso não deveria acontecer, né? Eu digo porque já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo, tipo assim, cantar uma música e a pessoa que é o dono da música fala assim, você não vai mais cantar. Poxa, calma aí, quem é o dono, na verdade, da música, né? Isso aí, Deus me mostrou o seguinte, porque Deus vai tratar com esses famosos que comercializaram. E eu já passei por muitas experiências
ruins. Eu apresentei Obrigado, Paulinha. algumas canções em algumas gravadoras, sabe o que disseram para mim? Ó, suas músicas são boas, são excelentes, mas não são comerciais. Você que é produtor musical aí, cuidado, porque, olha, Deus vai cobrar. Então eu já tive experiência. Aí eu entendi, né, que Deus estava falando, ó, quietinho, fica na sua. Pouco tempo depois, um evento grande de uma igreja, não quero aqui mencionar o nome por uma questão de ética, mas ela levantou ali um festival e deu o tema das músicas, que seriam músicas autorais, né, inéditas, e eles deram o tema que as canções tinham que. Um tema era para falar sobre drogas, né? O refrão: abandona as drogas, vem pra Cristo, elas não te levam a lugar nenhum. É o refrão de uma delas. Aí da natureza era de manhãzinha, ao despertar de um novo dia, observa a natureza que o nosso Deus criou. E aí? Aí o que aconteceu? Essa igreja, que eu não quero falar o nome, mas quando eu falar da gravadora, todo mundo vai matar a charada e já vai saber que igreja que era. Falou o seguinte: quem chegar na final, eles vão. A gravadora Line Records vai gravar um CD com os 10 finalistas. E eu mantive a liderança nesse festival, pessoal, desde o primeiro dia até o último na primeira posição. Só que o cara que estava por detrás desse evento ali, nessa tal igreja, né? A igreja da Rosa Ungida, do Sabonete do Amor, da sessão do descarrego. Pronto, falei a igreja. Cara, o que esse cara fez? Que ele era um músico muito bom, um bom tecladista. Ele foi lá e não me convocou para ir gravar música lá na Line, e ele colocou que ele, como se ele tivesse ganhado o primeiro lugar. Mas, conclusão, na hora que estava lá todo mundo naquele alvoroço para gravar e tal, nem ele nem os 9 gravaram, porque a Line Records desistiu do projeto. Mas enquanto eles não desistiram, eu fiquei também e falei, meu Deus, que é isso e tal. E fiquei irado, queria procurar direitos, né, autorais, não sei o que lá, processar. E Deus, mais uma vez, Deus falou comigo: rapaz, fica quietinho isso, mexe com esse negócio de processo não, eu vou te abençoar, não vale a pena. E Deus me abençoou mesmo com essa canção aqui, ó. Vou cantar só um pedacinho aqui para vocês verem. Pai, eu imploro, a segunda parte da música, ó. Tua graça sobre mim. E eu irado, né, querendo processar. Aí Deus me deu o seguinte: para que eu possa perdoar o meu irmão, me ensinas a ser manso e humilde de coração, para que eu possa então brilhar na escuridão. A tua graça me basta, Senhor. Pensa no chicote. Por isso eu quero a ti adorar. Vem derramar sobre mim teu poder, para que o mundo eu possa vencer. E é isso aí, são essas algumas experiências. Muito bem, muito bem. Que experiência, né? Como eu estava dizendo, eu acho que assim, quando a pessoa ela se sente dona da música, Deus já saiu dela como autor. Então, assim, se é uma pessoa do mundo, mundana, ou a pessoa que não tem o propósito de fazer para Deus, né? Ele faz para si mesmo, foi a autoria dele, tudo bem, ele vai lá, vai cobrar, ele vai colocar direitos autorais, tudo bonitinho, porque é dele, a inspiração veio dele,
né? Lógico que toda a inspiração vem de um lado, né? Então, assim, quando é de Deus, eu acho que nós, eu não faço música, mas se eu fizesse, eu acharia o seguinte: poxa, eu não posso proibir ninguém de cantar em qualquer outro lugar. Por quê? Porque não é meu. Não é meu. Deus pode ter me utilizado como um canal. Se fosse assim, se fosse pensar dessa forma, os autores bíblicos, eles não permitiriam ninguém fazer cópias da Bíblia. Porque como é que seria expandido o evangelho? Se eles falassem, eu sou o autor, então o autor não é eles. Eles simplesmente foram instrumentos usados para poder escrever aquilo que Deus estava falando para eles através da história deles. Então é esse pensamento que nós deveríamos ter. Lamentavelmente, Cris, hoje, a maioria das pessoas, elas não louvam a Deus. Elas querem reconhecimento. E eu, assim, para mim, se você falar assim para mim assim, ô Giovanni, gostei demais de uma música sua, vou gravar aqui um CD, eu quero gravar essa música sua. Meu querido, você pode ter certeza, você vai gravar e você não vai me ouvir falar assim, essa música é tanto. É lógico que eu vou falar, não, você grava e o que Deus tocar no seu coração para você me abençoar, você me abençoa, porque eu preciso ser abençoado. Mas comercializar, não, essa música minha aí é 5 mil. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, não precisa Eu disso. acho que assim, eu acho que assim, ô Giovanni, na questão musical, eu acho que o mínimo que uma pessoa que vai gravar, por exemplo, eu vou pegar uma música sua e vou gravar, o mínimo que ela pode colocar, fazer por você, porque Deus deu a inspiração a você, é o reconhecimento de que Deus usou você como um canal de bênção. Então, eu não acho, cristiano, não acho que aquelas mulheres agiram de uma forma correta, mas Deus te falou que foi Ele que fez. Então, se foi Ele que fez, a gente tem que se calar. Porém, se abrir uma exceção para isso, vira bagunça. Então, eu acho que assim, no mínimo que se deve ser feito é reconhecimento para aquilo que a pessoa foi usada por Deus. Porque você ora, você busca, Deus te deu o dom para você, então assim, no mínimo é reconhecimento. É o que eu falo. Por exemplo, eu quero chamar o Cris para poder ministrar na minha igreja. Eu vou cobrar tanto para ir? Não vou fazer isso, porque isso é comércio. Agora, a pessoa que vai contratar, ela tem que pensar o seguinte: poxa, tem o traslado, o cara tem que vir para cá, ele vai deixar a família dele, vai ter que faltar um dia no trabalho para poder estar aqui muitas das vezes. Então, se o cara é independente, o cara trabalha para ele vai ter que faltar no trabalho dele para poder estar aqui com a gente. Então, tudo isso é reconhecimento, é mérito que a pessoa deve ter. No mínimo, aquelas meninas deveriam ter colocado você como autor, né, ali embaixo da canção, para dar o royalties a você, né? Era o mínimo que eu esperava, né? Eu ia sentir alegre, feliz. Poxa, não, que legal. Beleza. Só que, entendeu? Mas eu entendo. Eu entendo porque assim, Deus tratou com você. E aquilo que eu costumo falar também, Giovanni, é que Deus trata com cada um de nós diferente. Eu não posso chegar em você e cobrar algo de você se Deus não cobrou de mim aquilo para eu cobrar de você. Se é para cobrança minha, eu tenho que tratar entre eu e Deus. Por exemplo, eu cito um exemplo chulo assim, né? Por exemplo, eu vou pra praia. Eu sou um cara que eu não gosto muito de andar sem camisa nem dentro de casa. Mas eu tô lá junto com outro irmão, que o irmão, ele se sente à vontade. Ele vai lá, ele vai tirar a camisa, vai... Pra mim isso é normal, porque Deus tratou comigo. Então eu sinto envergonhado por não estar sem camisa em qualquer ambiente. Mas tem gente que Deus trata de uma forma diferente. Então eu não posso cobrar do irmão aquilo que Deus cobrou de mim. Entende? Eu acho que quando isso é tratado dentro da igreja, quando isso é tratado entre irmãos, as coisas se tornam mais leves. Porque a gente deixa de julgar mais. E a gente passa a amar mais do que julgar. E a sua atitude foi nobre. Você foi sensível ao Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus falou com você e você foi sensível a isso. Tá de parabéns com relação a isso. Mas olha, você falou que a sua influência anterior era o seu pai. Era o seu pai e você adquiriu experiência com a igreja. Porém, hoje, você usa alguém como referência para você poder fazer as suas canções, para você cantar, o estilo de música que você curte. Tem alguma referência hoje de algum cantor famoso que nós conhecemos? Então, eu sempre fui muito eclético nessa questão musical, né? Muito eclético, tipo assim, né? Eu me aperfeiçoei bastante tocando hinos
quem é músico, já tocou, principalmente se tem algum músico assembleiano, vai entender o que eu estou falando. Gente, é a melhor escola ali. Por quê? Quando você está num culto, tem muitos irmãos e irmãs assembleianos que cantam bem, mas tem uns que cantam desafinado. Então, não tem noção. Aí você tem que ficar ali procurando o tom e tal. Aí aquilo foi uma escola. Você vai aprimorando o Acontece seu. muito. Você está entendendo? Vai aprimorando. Então, assim, agora, os hinos da harpa, por exemplo, né? Quem já eu já vi muito irmão tocando, por exemplo, o hino, aquele hino assim, o hino 15, tocando desse jeito. Assim, ó, desse jeito. Ó, consegue, andei, de pé. Assim, cantando, né? Com graça, louvando ali e tal. E aí, eu olhava aquilo, não, peraí, isso não pode ser assim. Aí eu pegava e. Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu, seu sangue verteu. Aí tinha irmãos que aplaudiam, já tinha outros que não, poxa, assim, não é assim, você tá mudando aí. Você Tá entendeu? fazendo firula, né? Você tá na carne, Tá não, você tá esmerilando. esmerilando, você tá querendo aparecer. Gente, foram muitas críticas. Mais críticas do que aplausos. Mas eu nunca liguei para isso. Agora, cantores como referência, meu Deus do céu. Eu desde a minha adolescência, eu ouvia Álvaro Tito, eu ouvia Osés de Paula, eu ouvia é, Alceu Pires, eu ouvia Adilson Gigante. Depois as bandas, né, foram surgindo bandas como Rebanhão, Banda Rara, Banda e Voz, Semeando. Não sei se você lembra da banda Semeando. Sou A banda novinho, sou Semeando, novinho, não sou dessa época, não. Tô brincando. a banda da Semeando tinha uma música assim, ó. Ei, ei você, por que não? Levanta a cabeça, não, deixe não te iludar. Antes que. Então, assim, foram muitas. Kleber Lucas, né? Agora, hoje, atualmente, né, de uns anos para cá, eu sempre gostei de ouvir, por exemplo, Raiz Coral, Eli Soares, Thales Roberto, entendeu? Você curte mais um estilo black, né? Mas assim, eu curti, eu cantei muito tempo também dupla, eu e minha menina, a minha menina quando começou a cantar comigo aos 3 anos. Então eu cantei Daniel e Samuel, eu cantei, né, Raíssa e Ravel, eu cantei Irmãos Levitas, enfim. Então eu sou muito eclético, né? Eu gosto de todo, eu não gosto de rock e de funk, rock pesado, funk, entendeu? Não gosto. Mas o Assim, restante vai. respeito quem gosta. O restante pega um pouquinho de cada um, aí emenda tudo, aí vai que vai. Você tá entendendo? Então, assim, eu sou muito eclético nessa questão. Eu tenho um pouquinho de cada coisa aí. E você toca outro tipo de instrumento ou é só o violão? Então, fala assim, eu ranho um pouco de bateria, eu ranho um pouco de. Eu toquei contrabaixo muitos anos em um ministério de louvor da igreja aqui, chamava Ministério de Louvor Vida e Paz. Então, fui baixista, ajudava no back vocal ali, entendeu? Mas a vida inteira cantando Novo Som, cantando Nova Dimensão, cantando Referências um boas, pouquinho de né? cada coisa. Gente, ajuda nós com a metinha aí, gente. Ó, entra na meta aí, ajuda a gente, tá bom? Quem puder nos auxiliar para vencermos essa meta aí, Deus vai abençoar a vida de vocês aí, tá bom? Estamos aqui com o Giovanni. O Giovanni ganhou em segundo lugar no The Castle's Voice. Levou aí um castelo de presente, né? Com a sua voz e tocando o violãozinho dele. Agora, o Giovanni, houve um desafio aí, né? No The Castle's Voice,
Porque, de fato, todo mundo estava escolhendo referências, tal, cantando músicas atuais, músicas que tá na boca da galera, o pessoal canta bastante. E você fez algo diferente, né? Você fez algo diferente que surpreendeu a todos. Você cantou músicas autorais, mas me diz aí, você chegou a escolher um repertório para isso ou foi de espontâneo, num dia você vai lá e canta, o Espírito Santo de Deus fala com você, fala canta essa e você vai? Como é que foi essa escolha do repertório para que acontecesse isso de você chegar no segundo lugar aí? A escolha do meu repertório foi assim, tipo assim, hoje. Aí eu chegava, ligava, eu vou cantar essa. Entendeu? Teve planejamento nenhum. Não, nenhuma. A minha esposa ficava assim comigo assim, mas o meu menino, ô pai, eu posso chamar eles aqui se vocês quiserem, mas eles ficavam assim, ô pai, ensaia, pai. O meu menino, ensaia, pai. E eu, esquenta a cabeça não. Ensaia, pai. Ensaia aí as suas músicas. Eu falei, eu vou ensaiar o quê, meu filho? Vou cantar as músicas que eu canto aí no decorrer dos meus 40 e tantos anos que eu canto. Eu vou ensaiar o quê? Vou pegar a minha música para me ensaiar. A minha música eu já canto quase todo dia. Entendeu? Agora, quando eu fui cantar esse hino da harpa cristã, que eu ali, né, as duas, porque na final foi o único dia que eu não participei com canção autoral. Foi a única música, né? Então assim, aí sim, essa música, né, se tu minha alma, todo mundo conhece, se tu minha alma a Deus suplica, né, e não recebe, aí sim, não, aí essa eu parei uns 3 dias para mim colocar aquela roupagem que você viu lá. Se tu minha alma a Deus suplica, aí sim, eu fui, uns 2, 3 dias eu parei um pouquinho para me ver, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Mas foi você mesmo, você não teve auxílio de ninguém. Não, foi eu e Jesus só. Olha lá, quem não conhece essa não é crente raiz, é verdade, é verdade. E bem citado por você, seu filho, é isso? Seu filho falando para você ensaiar e tal. Você disse que você nem esperava em participar, ou nem queria abrir TikTok ou coisa parecida. Qual foi a reação da sua família, até dos seus amigos, não sei se eles viram, né? Ao ver a sua conquista de destaque e chegar num lugar tão importante do show de talentos? Então, a minha família, né, que eu mandei para eles aqui no grupo de WhatsApp, né? Muita gente vibrou comigo, me aplaudiu, graças a Deus, tal, que Deus te deu essa vitória. Teve um primo meu que esse dia, né, ele trabalha de turno, mas ele estava de folga, Ricardo, lá de Lafayette. Aí, assim que eu recebi os 10 lá, e ele mandou um áudio para mim. Uhul, Giovanni, 10, você tirou 10 e tal. Então, assim, entendeu? Teve uma galera, teve uma prima minha lá de Vitória também, que eu nem sabia, ela estava me acompanhando pelo TikTok do menino dela. Depois a cara falou, você é muito chato, você nem viu que eu tava lá, mandei presente pra você, só que eu tava no TikTok do meu filho, né? Beijo, Ângela, se você estiver aí, Ricardo, beijo no coração, família Gonçalves, enfim. A minha esposa, se eu deixar de falar uma coisa dessa, no dia... no sofá. Ela tá aqui na rolagem. Tá aí na rolagem, quem que é ela? Quem que é ela? Edileia. Você apresenta pra nós aí, Edileia. Fala conosco aí na rolagem, tá bom? Manda um oi aí, Edileia, pro pessoal te localizar aí. Aí você vai ganhar um bocado de seguidores aí. Manda um oi aí. Ela canta também ou não? Então, quando eu me casei, ela era muito desafinada. Mas muito. Aí ela fala comigo, né? Hoje eu tentando arrumar a situação, você vai piorar a situação, né? Olha ela aí, ó. Olha ela aí, gente.
Prazer, Edileia. Seja muito bem-vinda aqui, tá bom, querida? Que Deus abençoe sua vida, sua família abençoada, tá? Então, rapaz, mas hoje assim, aí durante. Aí eu falava, Odilé, poxa, que é isso, minha filha? Você cantou assim, assim, não, mas faz assim e tal. E ela sempre foi, mas não, beleza. Ela nunca brigou comigo nem nada, não. E hoje, realmente, hoje o que acontece? Ela, assim, não canta assim super afinada, mas você acredita que hoje ela quando vê alguém que canta desafinado, ela conhece já, entendeu? Então, os anos assim, ela conseguiu aprimorar bem o seu ouvido, usando a harpa, já canta tranquilo, né? Que legal, Enfim. que legal. E quais foram as emoções que você sentiu na hora que você chegou lá e ouviu falando assim, Giovanni, você está classificado. Deu uma emoção, deu uma tremedeira, ou você ficou de boa, tranquilo, falou assim, já esperava. Meu, não, não, não. O Uma pessoal da igreja também emoção. acompanhou? Então, uma alegria indescritível, uma emoção. Gente, na final, vocês não têm noção da prova que eu passei. É. Ó, vocês preparem para rir aí, mas riem, mas me mande presente. No dia da final, me deu dor de barriga, me deu dor de barriga. Eu falei assim com a minha esposa, assim, minha filha, faz aí para mim um soro caseiro aí, imediato. A minha internet, plum, caiu. Sabe o que aconteceu? Essa guerreira aqui comigo aí, de leg, tá aí, ela veio comigo, eu peguei a minha moto aqui e rodei mais ou menos quase 1 quilômetro para ir na casa de uma irmã e correndo o risco de ser desclassificado, porque se nesse período você me chama e eu não subo, você ia falar, e o Giovanni foi desclassificado. Aí eu, aquilo para você não ia falar isso não? Cara, foi uma luta tremenda. Aí a minha esposa veio comigo na garupa, sem capacete, segurando o violão, entendeu? Mas aqui é a zona rural, não tem polícia, não tem muito carro nem nada. E aí fomos na casa da irmã, a irmã chegou lá, cheguei na casa da irmã, a irmã estava toda descabelada, que eu não vou falar o nome dela, ela nem tá aqui, se ela estiver aí, ela assustou, o que é isso? O que é isso? Falei assim, minha filha, me empreste aí a senha do seu Wi-Fi, porque eu estou numa peleja. Ai, meu Deus do céu, e que prova! Certeza que foi assim, né? Que maravilha, chegou e tocou e arrebentou. Não, não, de jeito nenhum. Tinha que ter Então, prova, né? Tinha que ter prova, senão não é crente. você tá doido? Eu falei, gente, podia vir prova, mas logo no dia, meu, da final, tantos dias para a internet dar problema, Não, você exatamente não no sabe. dia. Isso é o participante. Você não sabe o que a gente passa nos bastidores aqui para poder controlar tudo isso. A Eu não prova é grande. sei, eu não sei, mas eu imagino que a chapa aí é quente para você. Você acha que eu não louvei a Deus pela sua vida no dia você, porque né, aconteceu aquele imprevisto, não precisa falar, todo mundo, você foi ali, honrou, pá, rapaz. Então, e aí eu comecei a falar da minha esposa, né? Enquanto eu estava lá cantando, a minha esposa estava aqui no outro quarto de joelho, Senhor da Vitória, meu marido. Olha aí, ó. Então pode aplaudir aí a irmã Edileia aí, galera, ó. Mande presente, abrace ela, porque, entendeu? Mulher de oração. Sem essa mulher aí, ó, eu sou ninguém. É, bem tocado nesse assunto, né? A gente tá aqui para pregar, a gente tá aqui, a gente tá aqui para poder falar do podcast da vida do Giovanni, mas ele tocou num assunto interessante, porque as pessoas hoje, nós estamos num mundo em que fala que tudo é machismo. Na verdade, as pessoas não entendem a expressão da palavra. Por exemplo, quando se fala em auxiliadora, está falando justamente sobre isso, né? O que é você ser submissa ao seu marido? É entender a missão do marido e ser a sub nisso. O que é a sub?
A sub é você auxiliar o seu marido na missão em que ele tem, em que Deus destinou a ele, que Deus colocou sobre ele. Então ela fez justamente isso. Ela entendeu que o Giovanni estava passando por uma peleja em que ela precisava ser a auxiliadora dele, e então ela pega ele e alavanca. É como aquele povo que estava junto de Moisés, e quando Moisés levanta e estende as suas mãos, aí ele começa a perder e ficar fraco, o povo vai lá e levanta a mão dele de volta. Então isso daí que é o ser o auxiliador ou a auxiliadora, né? Ser submisso, né? A submissão é entender uma missão e ser o submisso, ou seja, aquele que está ao lado. Muito bem, parabéns, irmã Edileia, aí, pela iniciativa de orar. Oração é a chave do negócio. Oração é aquilo. Você viu que foi respondido. Ela como submissa, como adjuntora, ela já está no primeiro pódio, porque eu fui, antes de ser pastor, eu fui itinerante por mais ou menos uns 15 anos. Eu pregava em congressos, ministrava louvores e mensagem e tal, minha filha comigo, e houve muitas vezes, a maioria das vezes, que eu não tinha condição para poder levá-la, e eu não. Foi uma outra coisa que eu vivi. Hoje, se eu fosse realmente um daqueles, tipo esses pregadores hoje que só pregam por, né? Eu era para ser muito bem sucedido financeiramente. Mas eu fui 15 anos e eles só, você cobra para pregar? Eu falei, não, eu preciso que você me dê, né, condição de estar aí, a minha passagem, o lugar de eu estar. Nunca fui exigente nem nada. Então, eu não me enriqueci às custas da pregação do evangelho. Você está entendendo? Então, na maioria das vezes, ela não podia estar comigo, mas ela falava, não, pode ir que eu vou estar aqui intercedendo pela sua vida. E isso Deus me deu vitória. Amém. Só dá um tempinho porque dá uma travadinha. Pronto, retornou. Muito bem. Fazer mais uma pergunta para você aqui. Calma aí. Como que você acredita que a música pode impactar a vida das pessoas, especialmente dentro do contexto gospel, né? Qual a influência que tem quando você está cantando? Qual esse poder que a música tem na sua visão, na sua concepção como cristão? Esse poder é muito simples, pessoal. Eu sempre me baseio no Salmo 119, versículo 52, 53, 54. Você vai encontrar uma frase assim, o salmista dizendo o seguinte: os teus estatutos, Senhor, têm sido os temas dos meus cânticos. Então, quando você canta a palavra, entende? Quando você canta a palavra, você vai impactar as pessoas. As pessoas vão ouvir, vão ser impactadas pelo poder da palavra que está sendo cantada ali. Entendeu? Você pode começar a analisar todas as canções que você ouviu eu cantar. Eu fiz sempre questão de cantar a palavra. Entende? Então é isso aí. Não tem nada que vai causar impacto. Ele vai atingir todos os meandros de quem vive essa questão da música. Se você cantar a palavra, você vai conseguir atingir a excelência, você vai conseguir aplausos, você vai conseguir elogios, você vai conseguir, mas principalmente você vai adorar aquele que te deu talento e inspiração e vai atingir realmente o objetivo pelo qual todo mundo que louva gosta de atingir, a transformação de pessoas. Entendeu? Eu cantei uma música minha agora recentemente, e numa live, e aí as pessoas da janela se manifestaram. Eu senti uma glória tremenda aqui, pessoas chorando. Falam, não, enquanto você cantava, Deus me visitou aqui. Então isso não tem preço, sabe? Era justamente isso que eu ia te perguntar agora. Já teve algo impactante que alguém testemunhou através da sua canção? Sim, sabe, eu lembro de um episódio
que eu estava assim na minha casa, e eu peguei o meu violão, fui assim, assentei na calçada, assim, do lado de fora de casa, né? No meio-fio da rua, e apareceu um jovem, e ele, traficante, né? Barra pesada, ele viu eu ali com aquele violão, sentou ali do meu lado, e quando ele sentou do meu lado, eu cantei uma música de composição assim, ó. Olha só a letra. Se existe um vazio no teu coração e vives à procura de uma solução, ó, usando muitas drogas e na prostituição. Fui corajoso, não fui? Para um traficante. Tentando preencher o vazio do teu coração, mas Jesus Cristo está te observando. Então, enquanto eu cantava essa música, ele derramava lágrimas, chorava, de soluçar. E ele, cara, quando você canta algo, mexe com a gente e tal. Então, isso não tem nada que paga. Fala comigo, meu amigo Lucivânio. Fala, Lucivânio, tudo bem? Seja bem-vindo. Moisés também, seja bem-vindo aqui, tá bom? O pessoal que tá com a gente. Deus abençoe. Tô fã desses meninos aí. Então é isso, cara. Bom dia, Lucivânio. Deus abençoe. Arlene, obrigado. Então é isso, meus irmãos. Quem louva, quem canta, tem que priorizar isso. Se você priorizar, né, entender que o seu canto, o louvor que sai, a música que sai da sua boca, que você expressa no violão e tal, quando você atribui isso e direciona isso a Deus, cara, se prepare para tocar corações. O preço que eu paguei e pago até hoje é muito alto, Cris. Porque o que acontece? Na minha adolescência, por exemplo, naquela transição da adolescência para a juventude, eu como um adolescente comum, às vezes eu chegava assim na rodinha de alguns amigos, aí eu chegou o irmão aí, ó, chegou o irmão. Aí o diabo. Só tem um problema aí no irmão. Aí eu, como assim problema? Só toca música de igreja. E eu, cara, e aí aquilo, eu me sentia tentado com aquilo, né? Porque eu tocava já na igreja. Aí eu tinha um ouvido, sempre tive um ouvido muito bom, então músicas que era do momento ali, que era sucesso, que eu estava tentando pegar, eu pegava o violão e tocava com muita facilidade. Eu lembro um dia que eles estavam tentando pegar uma música que eu acho que ela era mais ou menos assim, ó. Aí eles estavam tentando pegar essa música e tal, e eu falei assim, não, me dá esse violão. Toquei, rapaz, pra que eu fui tocar? Aí, numa certa ocasião, Deus usando um pregador, né? Ele estava pregando uma mensagem, aquela mensagem que Esaú ele trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. O pregador, meu filho, pregando, chegou assim na minha frente, meteu o dedão na minha cara e Deus tomou a boca daquele homem e falou assim, não troque o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha que o teu adversário vem te oferecendo. Aqui, até arrupiei aqui agora, ó. Entendeu? Toma ali lapada. Você lembra? Ó, aqui, gente, não é brinquedo não, ó. Arrupiado. Você tá entendendo? Você lembra aquela briga a última briga do Tyson com o Evander Holyfield? O Evander Holyfield deu aquele soco na cara do Tyson? Foi mais ou menos aquilo que eu senti. Meu querido, foram muitas propostas. Poxa, cara, você tem um talento, vamos tocar à noite, tem nada a ver não. Você toca profissionalmente e não tem essa, meu querido. Você que é músico aí, você que é adorador, não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada um e aborrece o outro, e serve um e não tem como.
Deus não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Só de falar aqui, eu já me emociono. E quem é pentecostal sabe que dá vontade da gente falar até em línguas estranhas. Aleluia. Deus não divide. Não divide. Passe o que passar, pessoal. Passe a luta que tiver de passar. Igual eu, a vida inteira. Eu nunca fui bem sucedido financeiramente. Eu rejeitei convites. Vamos tocar na noite, vamos tocar no barzinho. E eu falei, Deus, eu passo aqui a prova que passar, mas o louvor que sair da minha boca, ele é para ti, somente para ti. Olha, esses dias, acho que foi ontem de ontem, eu acho, que eu vi um vídeo que me chamou muita atenção, né? Falando sobre esse assunto. Desculpa, viu? Tranquilo, aqui é podcast, aqui é história de vida, é você do jeito que você é. Então, assim, eu vi um vídeo falando a respeito de um assunto que eu achei muito interessante, né? Sobre cantores famosos que estão se rendendo ao Senhor, mas continuam na mesma pegada, na mesma prática e continuam fazendo tudo do mesmo jeito, né? Os shows, tal. Tem um artista agora do funk que fez uns filmes aí que ele abnegou de tudo. Inclusive ele tá pagando multas por causa disso, né? Mas outros não. E aí eu vi um comentário de um pastor falando a respeito deste assunto e ele disse: se o Filho, que é Jesus, ele abnegou-se do céu, ou seja, ele esvaziou-se de si mesmo para poder se tornar homem, para seguir como exemplo. Se ele, sendo exemplo, ele fez isto, ele abnegou da sua glória, de tudo que ele tinha, os anjos louvando ele, a glória que estava no céu, todo o domínio que ele tinha sobre o céu, ele abnegou-se de si mesmo e veio e se fez forma de homem para poder nos salvar. E aí, quando a gente aceita Cristo, o propósito que ele tem sobre as nossas vidas, e nos rendemos aos pés dele, não queremos abnegar de nada. Queremos continuar nas mesmas práticas. Se ele, sendo filho, sendo Deus, sendo criador de tudo, ele se abnegou, quem somos nós para não abnegar de alguma coisa? Não é verdade? Por amor a ele. Então, assim, me chamou muita atenção e é justamente o que você está falando, né? E tocando nesse assunto, qual seria o conselho que você daria para quem está na carreira musical gospel, e quem pretende ter uma carreira musical ou que, por exemplo, está começando agora no Evangelho? Qual é o conselho que você, como um pastor, daria para essas pessoas que estão aqui na nossa rolagem ou que vão assistir isso posteriormente, que estão tentando caminhar, estão sentindo muita dificuldade? Como um pastor. Fala agora não como o Giovanni, mas como um pastor. Porque muitos vão assistir esse vídeo posteriormente e aproveita esse momento para dar um aconselhamento para essas pessoas. Então, é muito simples, gente. Como pastor, eu vou pegar um texto clássico da Bíblia que está lá nos Evangelhos. Busque primeiro o reino de Deus. É simples assim. Quando você prioriza o reino de Deus, tudo isso aí, sua carreira profissional, a sua carreira ministerial, a sua carreira, a sua família, seus projetos, tudo, se você priorizar o reino de Deus, é muito simples. No tempo de Deus, você vai atingir, alcançar, né, o seu alvo. E qual é o alvo do cristão? O nosso alvo é Cristo, entendeu? Nosso alvo é Cristo. E com todas as dificuldades que eu passei em toda a minha vida até aqui, eu posso dizer como Davi, né? Eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Meus irmãos, Deus é tremendo. Sabe quando tipo assim, teve um dia, deixa eu contar uma experiência. Tinha umas 4 contas de água e de luz
juntando conta de água e luz atrasado. Deus mandou um amigo, e se ele não estiver ouvindo agora, depois eu faço questão que ele vai ouvir. O nome dele é Suzano. Ore pela vida dele. Hoje ele está enfrentando uma luta terrível. Ele está lutando contra o câncer no estômago, sabe? Mas esse irmão chegou aí na minha casa e chegou assim e falou assim: ó, Deus me mandou vir aqui e para me te ajudar em alguma coisa. Aí, mas nesse dia, realmente a minha dispensa estava legal, assim, eu não lembrava. Aí minha esposa falou: não, tá faltando aqui, nós estamos precisando pagar umas contas de água e luz que está atrasado aqui. Aí ele falou: pega as contas lá para mim. Olha para você ver, irmãos. Aí ele pegou aquelas contas, né, e começou a somar. E aí é até bom que fique claro que tem gente que pensa que ser pastor é ter muito dinheiro, é ganhar muito dinheiro. Só que existe o seguinte, querido. Só que o seguinte, não é todo pastor que é mercenário. Não é todo pastor que usufrui, sabe, de forma indevida das contribuições, dos dízimos e das ofertas. Eu sou pastor desde 2008, sempre, e eu nunca fui mercenário, para a glória de Deus. Olha aí que honra, a Samira chegou aí, abraço. Samira, seja bem-vinda. Seja Seja muito bem-vinda. Então, Samira, seu podcast está disponível lá no YouTube, tá bom? Já pode assistir lá. Aí meu irmão Cris, o que aquele irmão fez? Pegou as contas, olha que coisa de louco, né? Ele pegou a calculadora e tá assim. Isso para você que está nos assistindo aí, ó, e ver que Deus, ele não nos deixa só. Sempre ali no momento ele é fiel. O irmão pegou as contas e começou a somar. Aí ele somava. Tarará, quando ele somava ali um certo valor, ele pegava ali, glória a Deus. Somava outra conta. Aleluia! Eu falei: uai, que é isso, irmão? Eu estou devendo conta de água e luz, você está dando glória a Deus. E ela: não, segura aí. Aí na última conta ele: glória a Deus. Eu falei: que é isso, irmão? Não estou entendendo. Olha, pastor Giovanni, quando eu saí de casa para vir aqui, foi exatamente esse valor aqui que Deus separou, aqui, está aqui no meu bolso. Foi exatamente esse valor que Deus mandou vir aqui te entregar. Tome. Olha que benção. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Meu querido. Será que isso é para aumentar a fé? E um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, né? O pastor Jair já até faleceu, era uma quinta-feira. Aí era só eu e minha esposa, né? Eu trabalhava na prefeitura, e esse dia as coisas acabou, né? Nós almoçamos e aí ia faltar a noite. Aí eu podia ir lá na venda lá comprar fiado, mas eu já estava devendo, esperando receber o pagamento para pagar aquela questão. Eu falei: então não adianta eu ir lá. Aí o que eu fiz? Dobrei o joelho, mas a minha esposa, e fui orar. Falei: Senhor, tá aqui, ó, sou dizimista na tua casa, Senhor, me ajuda, eu tenho misericórdia. Recebi um convite para pregar, irmão, num ciclo de oração. O pregador lá não foi, chamaram eu fui. Aí, então, eita glória, né, Samira? Vou entregar tudo. Aí, meu querido irmão, o que aconteceu? Eu fui para lá, meu irmão, pregar. E eu preguei naquele dia como se nada tivesse acontecendo lá em casa, né? Eu nem sabia, eu tinha até esquecido que eu ia chegar em casa e que, né, a minha esposa já tinha falado que o que tinha, nós tínhamos almoçado ali, pronto. Aí o pastor, na época, pega e fala assim: não, pastor Giovanni, eles foram lá me buscar, e na hora que eles foram me levar em casa depois do culto, pensa nisso aí, irmãos, uma coisa, olha. Aí eu fui e falei: pastor, muito obrigado pela carona, pelo convite, né? E nesse dia eu não recebi nem R$1 de oferta. Escute isso aí. Não reclamei, não murmurei. Aí eu falei com o pastor: pastor, já que o senhor me trouxe aqui, vamos entrar para a gente tomar um café? Prepare para rir aí, galera. Vamos entrar para tomar um café. Ele aceitou. Quando ele aceitou, eu lembrei: puxa vida,
Não tem nada aí, nem café, nem açúcar, acabou tudo hoje cedo. Meu amigo Cris, quando esse homem recebe o meu convite para entrar, aí ele sai do carro e eu estava abrindo a porta, falei, Jesus, e agora? Como é que eu vou falar para esse homem que não tem nada aqui em casa? Aí ele falou assim, hoje, viu, para aumentar a fé de vocês que estão aí, ó, aí nos assistindo aqui agora, hoje por volta de 2h30 da tarde, aí eu falei, que hora? 2h30 da tarde, e era a hora que eu e minha esposa estavam orando. A minha esposa foi tomada pelo Espírito Santo lá em casa e o Espírito Santo falou assim, ó, separa essa compra aí para o meu servo, que ele está me pedindo agora. A irmã separou uma compra e tal, era 2h30 quando eu estava orando, né? Aí, meu querido, sim, Samira, eu prego sim, graças a Deus, eu ministro a palavra. Aí, irmão, quando o irmão abriu o porta-malas do carro assim, uma compra assim que durou 2 meses. O primeiro item que estava lá em cima assim, eu lembro até hoje. Um pó de café daquele, não é aquela marca do café? Caboclo. Café Caboclo. Pum! Aí eu fui e falei, meu Deus. Aí o irmão foi, irmãos, tirou aquela cesta grandona, levou. Então é assim que Deus faz, irmãos. É assim que Deus faz na nossa trajetória. É aquilo que você falou, Cris, agora mesmo aí. Jesus falou o seguinte, né? Quem quiser vir após mim, ele não obriga ninguém. Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se não for por aí, ninguém segue não, ninguém serve a Jesus não. Muito bem, muito bem, muito bem. Tremendo, né? Testemunhos edificantes para nossas vidas. Gente, às vezes as pessoas veem a gente aqui na plataforma, é aquilo que eu tô falando. O que é bom do podcast? O bom do podcast é que as pessoas vão conhecer vocês do jeito que vocês são. Né? O que vocês fazem. É igual a Samira pergunta, nossa, você prega? Ele é um pastor de igreja, né? Ele ministra na igreja e já ministrou anos fora. Gente, eu também prego, tá? Também prego. Eu dou aula para... Aula não, eu já dei aula de teologia. Eu faço palestra para casais, palestra para obreiros, palestra para jovens. Eu tenho um estudo muito bom para jovens. Então, assim, quem quiser chamar a gente, né, tanto o pastor quanto a mim para ministrar, não sei a disponibilidade do pastor, mas eu também ministro, canto. Então, assim, a gente vai para as igrejas, vai lá tal e faz a obra do Senhor. Então, tudo isso é bênção de Deus, tá? Às vezes a gente fica aqui na plataforma, as pessoas acham que a gente vive só da plataforma. Não, a gente temos uma vida social e por isso que é bom o podcast. Podcast é justamente para a gente conhecer a vida de cada um, né? Conhecemos a vida da Samira ontem, foi muito legal, demos muita gargalhada com a Samira. O pastor Giovanni está aqui com a gente falando, né, sobre a sua trajetória no mundo cristão, né, a sua trajetória de vida, suas experiências com Deus. Isso é maravilhoso. Ele acabou de aconselhar, né, aqueles que estão começando agora, aqueles que estão na caminhada, estão com dificuldade. O alvo é Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Ele. Quando a gente vai para a igreja com a intenção certa, a gente não se frustra. Porque muitas das vezes as pessoas, elas esquecem que a Bíblia fala o seguinte, olha, se você tem algo para pedir a Deus, tranque-se no quarto. Ou seja, tenha um particular com Ele, entre você e Ele. Ninguém precisa saber daquilo que você está pedindo ou que você está precisando, a não ser Ele. E quando você chegar no culto, você não vai para receber um culto. As pessoas estão indo para a igreja para receber um culto. As pessoas estão indo para a igreja para poder serem cultuadas. E na verdade o culto é para o Senhor, quem oferece o culto é você. Então quando você vai com essa motivação de ir para o culto, para ir lá e oferecer a Deus aquilo que você tem, como um culto racional, aí você vai e não olha para ninguém que está ao seu redor. Você vai lá, você vai... não importa se o irmão peca, não importa se o irmão erra, porque a gente vai na igreja buscando perfeição. A igreja é um grupo de pessoas erradas, tortas,
que estão tentando se acertar com Deus através do sangue de Cristo. Então, quando você vai com essa motivação, você chega lá na igreja e não importa se o irmão A tem roupa, se o irmão A está vestindo bem, se o irmão A está desfilando, se o outro está aparecendo. Não, não é isso que importa para você. Você está lá para você oferecer o seu culto a Deus e oferecer aquilo que você já tem como agradecimento, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Porque nós nos esquecemos, né, pastor, que era para nós ter morridos, a morte era para nós, a condenação era para nós. E aí a gente acha que tem algum direito de alguma coisa. Na verdade, não. A gente não tem direitos. O direito que nós tínhamos era de morte. Só que Cristo pregou na cruz essa morte e nos deu o direito à vida nele. A nossa vida não pertence mais a nós, pertence a Ele. Por quê? Se nós entregamos nossa vida a Ele, não foi só um ato de confissão, uma frase de impacto. Não, é que nós morremos para o mundo. E agora a nossa vida pertence a Ele. É Ele quem controla, é Ele quem fala, é Ele que faz. Se Ele mandar você fazer, você tem que fazer. Se você ficar quieto, é para ficar quieto. É obediência a Ele. Então, é isso que nós aconselhamos aqui. O conselho do pastor foi esse, né? Olhe para o alvo, olhe para Cristo. Ele que é o autor e consumador da fé. Então, olhe para Ele. Muito bem, eu quero, desde já, a hora avançou, a hora vai embora. Eu quero desde já estar agradecendo a você, pastor, pela disponibilidade. Muito obrigado à sua família, que nos recebeu muito bem aqui, né? Na sua casa, na sua vida. Que Deus continue te agraciando, te usando muito nos louvores, te dando essa inspiração, te dando essa simplicidade. Continue sempre assim. Você já está assim há anos, então assim, o seu caráter já é moldado em Cristo. Então continue essa pessoa especial que você é para todos nós. Já mora no nosso coração, tem o nosso carinho, né? Não porque só participou do The Castle's Voice, não, porque todos que participaram têm o nosso carinho. Porém, pela disponibilidade, porque nós sabemos do comprometimento que você tem com a igreja, e você está aqui disponível a nós nesse momento. Eu queria que você desse suas considerações finais. Agradecimentos. Fique à vontade, tá bom? As minhas considerações finais, pessoal, é sempre, né, assim, priorizando a minha gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito pela minha vida no decorrer desses anos, né, pelo The Castle's Voice, pela sua vida, Cris, por todos que participaram conosco deste desafio, né, que foi aí muitos, parece que foram 50 pessoas que passaram, né? 46. 46 pessoas. Meu conselho para essas pessoas vocês não conseguiram chegar aqui no pódio do The Castle's Voice, mas vocês chegaram no pódio do coração de Deus como adorador. Então, não se esqueça disso. Continue louvando, continue adorando. E assim, o que eu falei para vocês, já falei de todas as minhas dificuldades que eu enfrento no dia a dia. Eu sou pastor aqui numa região rural. Comigo, eu pastoreio eu, minha esposa, meu filho e mais 2 irmãs. Não é uma igreja assim construída. A gente reúne, começamos um trabalho do zero na garagem aqui. Então, se tem algum irmão aí, né, que gosta de investir na obra missionária e sentir no coração de alguma forma de abençoar esta obra aqui, entre em contato comigo no meu PV. A gente precisa disso, entendeu? A minha luz, a minha internet, eu tenho aqui vivido assim, com doações de irmãos, cesta básica. Tem um ministério que me abraçou aqui, é um ministério pequenininho, pastor Silvio, um ministério pequenininho. Quando ele me abraçou, ele falou assim: Giovanni, eu não tenho como de te assalariar você, mas o que eu puder fazer para te ajudar. Então, desde maio do ano passado, ele que paga o meu aluguel aqui, entendeu? Então, se você pertence a alguma igreja e tem desejo de abençoar a obra missionária e não sabe quem, eu estou aqui. Você já sabe da minha situação.
Estou aqui à disposição dos irmãos. Se sentirem no coração de nos convidarem para ir na sua igreja ministrar louvor, ministrar a palavra, eu também estou à disposição, a gente dá um jeito. Ah, é longe, vai de ônibus, vai de barco, vai de avião, atravessa rio, atravessa o córrego, mas a gente vai, entendeu? Amém. Então é isso. Agradeço mesmo a Deus por tudo. Então, eu quero encerrar, se é que posso fazer isso, não sei. Não pode ser todo, só uma palhinha, porque senão dá Tá. direitos autorais, apesar de que eu acho que você vai cantar a sua. É minha mesmo, é minha. É Tá. minha. Tá? Eu quero encerrar aqui com essa canção que eu escrevi. O nome dessa canção é Amigos, Amigos. Então, como aqui eu tô cheio de amigos, né? Inclusive a Samira tem uma canção minha aí, Samira. Se o The Castles Voice quiser fazer algo com a gente cantando, tem uma música que eu queria cantar contigo, tá? Ó. Na vida todo mundo tem um sonho e a busca é incansável para realizar. E um sinal de alerta vem do coração que é impossível conseguir sem ter amigos. Por isso eu tenho vocês. Jesus nos ensinou a ser amigos. E como prova eu tenho você. Eu agradeço a Deus por ter comigo amigos de verdade. Podes crer, na vida tudo pode acontecer. Quem sabe até os sonhos se acabarem, mas sei que a esperança vai nascer. Enquanto do meu lado ter você, na vida tudo pode acontecer. Quem sabe até os sonhos se acabar, mas sei que a esperança vai nascer. Enquanto do meu lado amigos ter, enquanto do meu lado ter vocês, amigos, enquanto do meu lado amigos ter. Muito bem, esse foi Giovanni Gonçalves aqui com a gente, né, no podcast de hoje. Olha, eu quero agradecer a você, sua família, muito obrigado pela dedicatória, pela dedicação, muito obrigado por participar e confiar no The Castles Voice, né, que fez todo esse procedimento, o Estúdio Cris Castelo, toda a equipe de ADM, que deram vários suportes também pro pessoal aí, obrigado a todo mundo, né. Que Deus possa te abençoar, querido, e te honrar. E que Deus possa multiplicar na sua vida o que Ele tem feito, né? Na sua família. Deus já tem te honrado, mas que Ele continue abençoando o seu ministério aí, abençoando e fazendo crescer cada dia mais aquilo que Ele tem prometido na sua vida. Que Ele venha cumprir todo o propósito que Ele tem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero dizer que foi um prazer receber você aqui no podcast, também no The Castles Voice. E é isso. Muito obrigado. Agradeço a sua família por mim, tá bom? E já mora no nosso coração, você sabe, né?
A Samira, olha, que voz linda, dá um pouco pra mim, eu que eu digo, meu. Ó, vocês falaram sobre uma canção de cantar junto, é uma proposta que pensei agora, se vocês quiserem, você, Giovanni, entra em contato com a Samira, manda pra ela a letra, o ritmo e tal, pra ela poder cantar. Ela grava lá, você grava aí manda pra gente e a gente faz uma edição aqui pra ver se combina e junta tudo e posta pra poder mostrar vocês dois cantando juntos. Porque quando a gente sobe na janela não dá. Infelizmente a tecnologia do TikTok ainda não alcança isso. Os dois cantarem juntos simultaneamente. De lugares distantes, porque dá um delayzinho. É uma pena, dá um delayzinho. Então, assim, é uma coisa que a gente poderia mandar no suporte para que eles melhorassem. Acho que se mais de 10 pessoas ou 20 pessoas mandassem no suporte dele isso, eles iam repensar e refazer isso para que pudesse acontecer. Mas, enquanto não acontece, nós podemos fazer dessa forma mesmo, natural. Grava um vídeo, vai lá, manda pra gente, nós vamos fazer uma edição e aí colocar pra vocês cantando junto aí, pra ver como é que fica, tá bom? Quero agradecer então a todos os amigos que passaram aqui. Eu não vou mencionar o nome, porque para não correr o risco de mencionar o nome de um e de outro, mas tem amigos aí e amigas aqui também, obrigado, né? Oh meu Deus, que bom, eu vou pro Amazonas comer jacaré, coisa boa. Então, obrigado a minha esposa, sabe, querida, que está sempre do meu lado, tem 25 anos que ela está comigo, e né, é uma bênção. Louvar a Deus pela vida do meu filho, José Emanuel, está ali do outro lado assistindo junto com a mãe. Você quer apresentar? Eles podem aparecer? Se eles puderem aparecer aí e se apresentarem, a gente gosta. O da Samira fugiu. Vem cá, Edileia, vem cá, José, para o pessoal ver a carinha de vocês. O esposo da Samira correu, agora eu quero ver a família dele aí, ó, Giovanni. Vamos ver se vão ter coragem de aparecer. Deixa eu ver se eles vêm. Vem aqui, galera. Eles estão vindo. Opa, então benção, é benção. Vamos conhecer a família do Giovanni. A minha filha que não vai poder aparecer porque ela mora quase 100 quilômetros de mim. Nossa, misericórdia, né? Tá chegando aqui, ó. Tô descabelada. Ei, gente. Tudo bom, benção? Tudo jóia. Aproveita suas orações e ore por nós. Ore por nós. A sua oração fez ele alcançar o segundo lugar, hein? Ó, quero oração, hein? Ó o vaso, é o vaso. Eita. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor. Alguém tira esse print aí e me manda, Vai tirar por favor. o print. Eita, nós. Tira aí, produção. Tira o print. Registra. Muito bem. Não fala em print, não, senão eles vão fazer figurinhas. O povo é rei de figurinhas. Não pode fazer figurinha, não. Pois é, galera. Esse aqui é o José Emanuel, 16 anos, e essa aqui é a Edileia. Né? Que é a minha família que Deus colocou do meu lado. E a Carol não tá aqui. Que bênção. Tem os dois, né? Os dois. É a Carol e ele. A minha amiga Rosana tá aí, ela já printou, vai mandar para mim. Boa. Obrigado, Samira. Deus abençoe, Amém, amém. Linda família, amei conhecer. Obrigado, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pelo carinho de todo mundo aí, que Deus continue abençoando e tenha um ótimo dia. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas para a família do Giovanni Gonçalves. Bênção de Deus. Gente, é isso, eu quero te agradecer, Giovanni, muito obrigado, tá bom, querido? Até o próximo The Castle's Voice, né? Vai começar segunda-feira agora, então, ó, contamos com você lá, ou como participante, ou como convidado especial, aí você decide, tá bom? Que Deus venha continuar te agraciando e te abençoando sempre. Muito obrigado pela participação. Tá aí, gente, esse foi o podcast de hoje com o Giovanni Gonçalves, o ganhador do The Castle's Voice. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado e até o próximo na sexta-feira. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Tchau. Fui. Fiquem na paz do Senhor Jesus.